nessa manhã? Diga amém. Amém? Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificado e exaltado seja o seu nome nessa manhã. Pai, te pedimos agora, Senhor, a mensagem que vem do trono da tua glória, através do diácono Rafael, Senhor. Usa ele da forma que tu queres, ó Pai. Derrama a tua unção sobre a vida dele. Ó Pai amado, que ele não venha falar nada dele mesmo, mas que ele venha falar tudo aquilo que o Senhor necessita falar para a tua amada igreja, para as pessoas que estão do outro lado também, escutando nesse exato momento. Pai amado e Pai querido, que ele seja um atalaia do Senhor nesta manhã, crendo, Senhor, que o Senhor é bom em todo o tempo o Senhor é bom. E a palavra que ele vai ser mencionada nesta manhã, vai ser direto do Senhor para todos nós. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, amada igreja. Obrigado ao nosso irmão Nélio, que Deus continue te fortalecendo e abençoando a tua vida. É um motivo de muita alegria, amados, poder estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouquinho não, quer dizer, um pouquinho do muito que Deus tem feito na minha vida e nas nossas vidas. Que Deus possa continuar ministrando ao nosso coração e falando tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Graça e paz para todos que nos assistem, também pelas redes sociais. Que você possa se sentir nesse momento abraçado pelo Espírito Santo de Deus, pois Ele faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Eu gostaria de estar lendo com os irmãos o nosso texto base, 1 Coríntios 13, verso 11. É isso? Está lá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém, amados? Nós temos trabalhado esse tema já. Queria aqui também, desde já, falar aos jovens que o mês, que os jovens trabalharam esse tema, trabalharam muito bem, que o nosso Deus continue fortalecendo vocês e dando essa maturidade, que vocês possam continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que é isso aí que nos torna pessoas maduras, cristãos maduros, é isso que não abre mão de estar na presença do nosso Deus por qualquer outra coisa. E isso é muito importante para que sirva de exemplo a outros jovens, para que sirva de exemplo a outras pessoas que já se julgam adultos e maduros por ter idade. E que Deus ele continue fortalecendo o coração de cada um de vocês. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, pela vida desta igreja, que nos acolheu com tanto carinho quando chegamos aqui e tem cuidado de nós até hoje. E isso é importante. Amém? Então vamos lá. Maturidade. Maturidade é um estado, condição de estrutura, forma, função ou organismo num estágio adulto. Essa é a definição, é uma das definições aqui de maturidade. Condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. E aí eu gostaria de falar aqui aos irmãos, que lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Então, para a gente atingir essa maturidade, para a gente conseguir chegar lá, a essa maturidade, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento esse da palavra. Conhecimento de Deus, daquilo que Ele tem para a nossa vida. A gente poder buscar nele a sabedoria e essa maturidade. E aí nós vamos conseguir levar adiante e aprender verdadeiramente a sermos servos melhores, a sermos seres humanos melhores. Então ele diz assim, no estágio adulto, aí vamos lá.
As pessoas maduras conseguem viver a vida em plenitude, né? Plenitude seria inteiro, né? Você consegue viver, você consegue passar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito à tua vida. Você consegue frutificar. Você consegue frutificar na vida das pessoas quando você busca essa maturidade, que ela vai ser dada pelo Senhor, né, através do Espírito Santo de Deus trabalhando em nossa vida, né? Então, deixando de lado, né, situações menos importantes e mantendo o foco, né, no que é realmente importante para as nossas vidas. E as nossas vidas, ela precisa ser exemplo para as outras vidas. A partir do momento que nós, né, aceitamos a Cristo e nos alistamos nesse exército, então nós precisamos refletir no meio dessa geração corrompida. A gente precisa refletir a imagem de Cristo. Nós somos imagem e semelhança. Então a minha e a tua atitude, ela tem que refletir isso na vida das pessoas, né? Precisamos, não basta só a gente dizer que é, não basta só a gente dizer que crê. A gente precisa viver a palavra, praticando, vivendo a palavra de Deus verdadeira na nossa vida. E assim vamos poder dar crescimento ao reino, né? Através da palavra, do teu testemunho. Então as pessoas vão enxergar aquilo que Deus tem realizado na tua e na minha vida. Então nós precisamos manter o foco naquilo que verdadeiramente tem importância na nossa vida. Ou seja, praticar o amor de Cristo, praticar o amor de Deus na vida das pessoas, para que nós possamos verdadeiramente estarmos no caminho, né? E às vezes a gente se detém e se prende a coisas tão pequenas, tão banais, né? E deixamos de olhar verdadeiramente para o alvo. E aí a nossa vida espiritual, ela para. A gente acha que está caminhando, a gente acha que está fazendo, mas não, ela para. Você fica estagnado, você não consegue ver o melhor das pessoas. Você só consegue ver os defeitos. Ah, aquele irmão é assim, aquela irmã é assim. Mas você esquece que você também é assim. Então você precisa orar, buscar. Você que eu falo, não só para as pessoas. Nós precisamos orar, nos policiar e buscar em Deus a sabedoria, né? Por que aquele irmão fez isso? Por que aquele outro irmão fez aquilo? E orar, interceder para que Deus ele possa estar mostrando que às vezes a pessoa faz sem pensar até, age no impulso, né? Mas Deus ele é maravilhoso, que Ele nos perdoa. E às vezes a gente diz, eu não preciso perdoar, quem perdoa é Deus. Não, nós precisamos perdoar. Isso aí é desculpa para não liberar o perdão. Não, Deus quem vai perdoar. Não, nós precisamos liberar o perdão. Deus vai perdoar. A partir do momento que a pessoa teve um verdadeiro arrependimento e abre o coração diante de Deus, Ele vai perdoar. Mas você também precisa liberar o perdão. Não se esquive da responsabilidade. E o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. Eu quero liberar o perdão, então eu vou liberar o perdão. Vamos mais um pouquinho. Então, deixando essas coisas de menino. A gente, quando é criança, às vezes a gente é egoísta, quer o brinquedo só para a gente. Quando nós éramos crianças, às vezes não brincava, não queria brincar com a outra criança. Eu não gosto, ele é chato, ele é isso, aquilo outro, não queria brincar. E tem pessoas adultas que são assim. Irmão fulano vai, então eu não vou. Eu vou com a irmã fulana, ou com o irmão Beltrano, vai para o outro lado. Eu não vou à igreja. Não faz isso. Não faz isso porque você está pregando um Jesus e um evangelho que você não vive. Então, as pessoas que estão de fora, eles estão te observando. Como é que ele vai à casa de Deus, se quem está lá dentro da casa de Deus, ele está trazendo esse tipo de problema aqui para fora? Ele está fazendo esse tipo de acepção de pessoa. Ele esquece, nós às vezes esquecemos, de onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou.
quem éramos e quem somos hoje, na presença dele. Não por importância, por cargo, por nível social, por conhecimento intelectual, não é isso. É o teu coração, grato ao Senhor, por todas as mazelas que Ele tirou da tua vida, por tudo aquilo que desagradava o coração de Deus, e Ele tirou, e hoje você está no caminho. Não está perfeito, nós não estamos perfeitos, mas precisamos buscar essa perfeição em Cristo. É Ele quem nos aperfeiçoou. Quando a gente abre o coração e permite que Ele verdadeiramente seja o Senhor da nossa vida, Ele nos aperfeiçoou. Então nós éramos, hoje não somos mais. Nós éramos meninos, hoje somos homens. É isso? Na presença de Deus. Somos adultos, amadurecendo cada dia mais na presença de Deus. E não esquecendo que é Ele que faz em nós, e não nós que fazemos. De vez em quando eu gosto de lembrar e falar, se há alguma coisa de bom em mim, não é meu. É o Senhor que colocou na minha vida. Porque a natureza do homem é pecaminosa, o homem foi gerado em pecado. O homem não tem nada de bom para oferecer. E sim o nosso Deus, através da sua graça, que enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. E às vezes você se sente traído, ferido, machucado, por pessoas, seres humanos que erram. E aí você se afasta de Deus. E aí você se afasta da comunhão dos teus irmãos, por causa daquela situação que aconteceu. Agora pergunto eu a você, que nós possamos refletir nessa manhã. Você já pensou na situação em que Jesus foi traído, foi preso, chicoteado, esbofeteado, foi crucificado, e ele já tinha dito a Pedro, olha, tu me negarás, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha que situação de Pedro e olha a situação de Jesus. E olha a transformação que Pedro sofreu através daquela situação, o arrependimento, e ele se voltou e liderou a igreja de Cristo. Então, já pensou, só porque a irmã te falou uma palavra que você que te feriu, ou o pastor, ou o irmão, ou o diácono? Não faz isso, querido. Jesus, ele não tem culpa, porque nós somos seres humanos, nós erramos. Mas a Bíblia também nos orienta que, nos ensina que se você vai ao teu irmão pecou contra ti. Vai ao teu irmão, expõe a situação, conversa com ele, com mansidão, com domínio próprio. Coloque em prática o fruto do Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Correto? Beleza. E o fruto? Temos que gerar esse fruto. Somos templo. Ele está dentro de nós. Certo? Certo. Temos que refletir. Temos que colocar esse fruto em prática. Onde está a longanimidade? Teu irmão errou? Onde está a longanimidade? Bondade, domínio próprio. Querido, pratica. Senhor, aumenta a minha fé. Ele vai te dar uma prova. Ele vai te provar. Não para te reprovar, para você ser aprovado. E aquilo vai crescer, você vai crescer com aquilo. Mas tem pessoas que fogem. A prova está muito grande. Você está pedindo e Deus está te dando. Ele quer te aprovar. Deus não quer nos reprovar. Ele quer nos aprovar. Então, Ele vai aumentar a nossa fé. Senhor, me dá mais paciência. Claro, Ele vai te dar situação para você exercitar a tua paciência. Aí você estoura. Eu sou pavio curto. Não. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra. Porque quem faz é Ele, não somos nós. Nós somos um canal, nós somos um instrumento, mas Ele quem faz. Através de nós. E aí, às vezes, aí fica a contenda, o orgulho e vitimismo, ou seja, a pessoa fica se vitimizando. As pessoas, no tempo de hoje é comum as pessoas se fazerem de vítima.
né, para que todo mundo, olha o coitado, vamos lá no coitado. E ele não quer sair dessa situação, dessa posição. Que não é complicado. Que se ele permite verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dele, ele vai trabalhar. Mas as pessoas falam, mas não permite, ele não abre verdadeiramente o coração. Fica sempre aquela coisinha, não, mas aquela pessoa me fez isso. Mas aquele irmão fez isso ou aquilo outro. Então a gente precisa verdadeiramente caminhar e crescer em Cristo. Né? Então, às vezes, as pessoas perdem tanto tempo, né, dando essas desculpas, né, que foi o irmão, ou foi o fulano, ou foi o beltrano, e oram, não param para prestar atenção na oração que Jesus nos deixou, a oração modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Querido, você está parado, você está simplesmente repetindo a oração. Se você não abrir o teu coração, não rasgar o teu coração diante de Deus, se você não liberar o perdão verdadeiramente, se você não buscar comunhão com essas pessoas que você tem deixado de lado, tem até criticado, querido, é a palavra, não sou eu. Eu não quero ser mais um a você criticar, mas eu quero que você pare e reflita. Assim como nós que estamos aqui, estamos refletindo. Se nós estamos aqui, é por um motivo. O Senhor nos trouxe, o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui, é por um motivo. Nós estamos buscando, nós queremos crescer, nós queremos aprender, por isso estamos aqui. Porque tem pessoas que realmente não podem estar, mediante a pandemia, não podem estar, mas tem pessoas que não querem. E você vê fotos nas redes sociais, em tantos outros lugares, não podia estar aqui uma hora, ouvindo a palavra, trazendo a palavra. Porque para você trazer a palavra, você não precisa estar aqui no púlpito. Às vezes você encontra um irmão ali na porta que está precisando de uma palavra e Deus te usa, e você dá a palavra, libera a palavra de vida para aquele irmão, e ele sai daqui com uma outra pessoa, ele recebeu do Senhor. Para receber do Senhor, não precisa só estar sentado ouvindo a mensagem daqui, não. Nós somos canal. O véu do templo se rasgou. Então, Jesus, ele veio para todos. E o Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós. Então, eu tenho que ser canal de bênção na vida dos meus irmãos. Eu não vejo um outro evangelho, a não ser esse a ser pregado, a ser vivido e ensinado. Eu tenho que ser bênção na vida do meu irmão. Divergência de opiniões nós vamos ter. Ninguém pensa igual. Mas nós precisamos demonstrar esse amadurecimento. A gente precisa passar por cima, chegar num consenso e caminhar. Tantas pessoas precisando lá fora, né, de uma palavra, de um exemplo, e às vezes você não dá o exemplo para o teu vizinho. Coisas simples, você não dá o exemplo para o teu vizinho. Você joga lixo na rua, sem ser dia de lixo. Não é nem colocar, você joga por cima do muro. Colocar, você vai lá e bota. Não, você joga. E tantas outras coisas que a gente poderia entrar aqui, mas não vem ao caso, né, que a gente percebe e vê em algumas situações. Né, eu queria dar um exemplo aqui de, como é que eu posso dizer, de imaturidade. Eu estava dando uma olhada aqui, eu estava lendo a Bíblia, né, e me veio à mente a situação de Saul, que foi ungido rei, a pedido do povo, não é isso? O povo rejeitou Samuel, e Samuel fala com Deus, e Deus diz: Samuel, antes de te rejeitarem, eles rejeitaram a mim. Porque Samuel era o representante de Deus, ele era Deus, né? A personalidade de Deus usando ele na terra. E aí eles pedem um rei. E lá em 1 Samuel, capítulo 13, no verso 9, Saul estava esperando Samuel para oferecer sacrifício a Deus, o holocausto, e o Samuel marca o dia de chegar, e aí demorou a chegar, e ele vai, ele não era sacerdote, ele não podia,
E ele, na sua ansiedade, o que é que ele faz? Oferece. E assim que ele termina de fazer o holocausto, oferecer o sacrifício, Samuel chega e ali chama a atenção dele. Depois Deus diz para que Samuel oriente ele, vai lá e mata os amalequitas, acaba com tudo, não traz nada. Ele me traz o rei, Agag, e pega do melhor, escolheu o melhor dizendo que era para oferecer sacrifício. Deus não pediu. Então, ali é onde ele vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, isso é imaturidade, porque ele, como rei, e Samuel sempre, né, o orientando, então era para que ele estivesse maduro. Ele já tinha vivido um tempo, não é isso? No seu reinado. E ali ele perde o reino. Da segunda vez, quando ele faz essa... Então, ali Deus rasga o reino de Israel dele. Não espere Deus fazer isso com você, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, hoje, eu tenho que viver como se Cristo voltasse hoje. Que eu não sei o dia de amanhã. Não basta estar aqui ouvindo a palavra, não basta você falar a palavra, pregar a palavra, não. Viva. Tenha um coração grato ao Senhor. Permita que Ele seja o Senhor do teu coração, nas tuas atitudes. O que afasta uma pessoa da outra são as atitudes. Então, se eu não tiver uma boa atitude, eu vou afastar as pessoas de mim. Eu vou afastar as pessoas do Evangelho, vou dar um mau exemplo. Eu vou ser pedra de tropeço. Não seja essa pedra. Não seja essa pedra. Pelo contrário, tire as pedras. Para que aquela pessoa que está chegando, aquela pessoa que não tem, que está se entregando a Cristo ali, está te observando e vendo, não, verdadeiramente Deus é o Deus do irmão fulano, do irmão Beltrano, você é o exemplo. Então, ajude a caminhar. Né? Então, a maturidade, ela gera em nós, autoconfiança. Ela gera essa autoconfiança. Por quê? Nós sabemos no Deus que nós temos crido. Essa confiança, eu falo aqui, autoconfiança, você olhar para o lado humano, seria eu confiar em mim mesmo, não. A nossa autoconfiança naquilo, para a gente ter a consciência, a certeza daquilo que nós estamos fazendo, e que estamos fazendo na direção do nosso Deus. Se você tem comunhão com Ele, se você busca o conhecimento da sua palavra, então você vai ter essa autoconfiança que Deus está te dando. E Deus, Ele ministra, Ele fala ao nosso coração. Quando você escuta, quando você para ouvir, quando você pede a Ele que fale, Ele fala direto para você. Ele pode usar uma pessoa, um irmão, para falar com você. Ou às vezes, a gente está sentado lá e a pregação aqui está falando conosco, e a gente diz, seria tão bom se irmã fulano estivesse aqui, ou se irmão fulano estivesse aqui, essa palavra era para ela. Não, filho, para você. Se fosse para ela, ela estaria aqui. Se fosse para ela estar aqui, ela estaria. Deus traria, o Espírito Santo de Deus traria. Então, é para mim e para você. Então, falei aqui de comunhão com o nosso Deus. Gera consciência das nossas emoções. Nos gera, a maturidade ela nos gera também o equilíbrio. Sabendo buscar em Deus as soluções para todos os nossos problemas e em todos os momentos de nossa vida. Então, a maturidade ela nos traz isso. Mas essa maturidade vem do Senhor. Você que tem uma profissão, você vai trabalhando, você fica maduro, experiente, você tem todo o conhecimento daquilo, do teu trabalho, daquilo que você está fazendo. Mas na vida espiritual é diferente. A gente vai amadurecendo a cada dia mais. Nunca pense que você sabe tudo, porque a gente não sabe.
Deus é quem sabe na nossa vida. Então, profissionalmente, intelectualmente, você aprender sobre um assunto, você lê, você é mestre ali, você domina a arte, você domina aquela arte ali. Mas na vida espiritual é diferente. A vida espiritual é diferente. Então você precisa crescer a cada dia. Você precisa buscar sempre a direção de Deus em nossa vida. Né? Se a gente pegar um exemplo de maturidade, coloquei aqui como um exemplo Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu. Deus preservou a sua vida, mas até a saúde ali ele perdeu naquela situação. Em momento nenhum, Jó blasfemou contra Deus. Seus amigos ali estavam tecendo com ele, querendo arrumar um pecado. Não, você pecou para Deus fazer isso. Ele nem assim, ele blasfemou contra Deus. E no final, ele ora, ele intercede por aqueles que estavam tentando achar nele um defeito. E às vezes a gente se afasta, às vezes a gente quer até o mal daquela pessoa, porque a nossa carne é isso. Nossa carne não tem nada de bom. O que há de bom em nós é o Espírito. Então a gente tem que buscar fortalecer o Espírito, alimentar o Espírito a cada dia, a cada manhã. Pedir a Deus, Senhor, me usa como instrumento. Eu preciso ser. Cada um de nós. Porque se não é em vão, a gente está aqui, gente. Se não é em vão, se eu não estiver fazendo a vontade do Pai, é em vão. No dia em que Ele buscar a igreja, no dia que Ele chamar pelo nome cada um de nós, se nós não tivermos com a nossa vida alicerçada em Cristo, com o nosso coração limpo diante de Deus, com o nosso coração voltado para Ele, nós vamos ficar, nós não vamos entrar. Não basta ser bonzinho, eu vou ser bonzinho. Não, não é pela obra, é pela graça. E hoje as pessoas têm oferecido uma graça barata demais. Barata. Mas a graça, a verdadeira graça, ela não é barata. Ela é de graça para nós. Mas ela teve um alto preço. A graça que nos alcançou, ela foi dada por Cristo. Ela teve o preço de sangue. E para a gente hoje, poder estar aqui. Então Jesus, ele se entregou. Então a graça dele nos alcançou. Mas as pessoas estão vivendo, querendo viver por aí uma graça barata, que eu posso viver de qualquer jeito e no dia que Jesus chamar eu vou para o céu. Não vai. Não vai, não sou eu que estou dizendo a palavra. Naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Fiz tantas obras em nome do Senhor. E ele deixa você fazer. Ele disse, não é contra nós. Então faça, é por nós. Quando os discípulos vão falar, mas estão falando em teu nome. Deixa que fale. Mas naquele grande dia, quando chegar e dizer, Senhor, Senhor, ele vai dizer, afastai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Né? E aqueles que fizeram a vontade dele, aqueles que estavam no caminho, estavam vivendo uma vida sincera diante dele, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Né? Então, queremos que nós possamos ser esses, ao qual ele chame, vindes benditos de meu Pai, que nós possamos estar lá. Mas precisamos viver isso hoje. É hoje. Precisamos ser esse servo hoje. Precisamos perdoar as pessoas. Precisamos querer estar junto das pessoas. Mesmo aquelas que por qualquer motivo quer brigar. Você precisa. Não deixe, não desista dessas pessoas. Ore, intensifique a oração. Jejue, se possível. É isso que Deus quer de nós. É a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, a obediência, viver esse Cristo. O tempo de pandemia está muito difícil, aí dispersou todo mundo. Mas aqueles verdadeiramente que servem ao Senhor, eles estão buscando, estou com pouca força, estou. Mas a palavra está ali. Hoje eu orei 10 minutos, eu li 2 versículos. Não para de ler, não para de orar.
Você não pode parar de orar. E aí você vai buscar, vai buscando, e Ele vai te alimentar. E Ele vai te levantar novamente. Não é isso? Poderíamos ver um outro exemplo, José. José, ele foi jogado no poço, vendido pelos irmãos. Ele podia ser totalmente revoltado da vida com tudo. E revoltado principalmente com Deus, que permitiu. Deus tinha um projeto na vida dele. E Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. E tem um projeto na vida de cada um de nós. E nós precisamos buscar em Deus a direção e viver, deixar que Ele desenvolva esse projeto em nossa vida. É o plano dele. E ele, além de ter sido vendido como escravo, ele ainda teve que fugir da mulher de Potifar, foi parar no calabouço e depois foi governador. E aí o que é que ele fez? Foi se vingar de todo mundo, né? Ele era governador do Egito. Se fosse uma criança mimada, ia fazer o quê? Ah, agora fulano, agora ele vai me pagar. Não. Ele perdoou, ele amou. Ele viveu o plano que Deus tinha para a vida dele. E teve a vida plena. Com todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, mas ele teve uma vida plena diante de Deus. Completa. E a nossa vida pode ser plena diante de Deus. A gente não precisa se privar de olhar para as pessoas, olhar no olho das pessoas. Ainda que você se aborreça com aquela pessoa, perdoe e olhe no olho dela. Esteja junto. E Deus vai fazer a obra, porque quem faz é Ele. Podemos ainda exemplificar, Davi foi ungido rei, não era para ele assumir, não era o momento de ele assumir, mas ele teve a vida de Saul 2 vezes em suas mãos. E a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque se fosse, de repente, um de nós, a gente mataria Saul para assumir logo o reinado, porque ele foi ungido, mas Saul também tinha sido ungido antes. Ele diz que jamais ele ia levantar a mão dele contra o ungido do Senhor. Maturidade. Entrega verdadeira ao Senhor. Cumpriu todo o propósito que Deus tinha na vida dele. Pecou? Pecou. É carne. Peca. Mas voltou para o caminho. Então, que Deus nos abençoe. E eu fico muito feliz e honrado por poder ter essa oportunidade de estar aqui. Digo a você que está em casa, às vezes chateado, magoado, machucado, não fique em casa, venha. Venha, sente aqui, escute a palavra, olhe no olho do teu irmão, crie coragem, fale para ele o que você está sentindo, mas não é falar brigando, não. A palavra diz que a gente tem que falar com amor, não sei nem se é corrigir, mas é com amor, é com mansidão. Não adianta você vir falar gritando, que você vai só chatear mais ainda a pessoa. Eu queria dar uma lida aqui em Efésios 3, para a gente encerrar, 10:5. Hoje o tempo correu. Efésios 3, 19. Ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que estejas cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém, amados? Guardemos isso. Vamos querer esse conhecimento, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ele excede todo entendimento humano. Ele vai muito mais além. Para que estejas cheios de toda a plenitude de Deus. Se nós não tivermos esse conhecimento, esse amor, deixar que Ele nos envolva, não vamos atingir a maturidade que precisamos atingir na presença do nosso Deus. Amém? Muito obrigado. Eu glorifico a Deus e agradeço a Ele por
poder estar aqui com os irmãos compartilhando e por poder fazer parte dessa igreja, a primeira igreja batista em Jardim Maracanã. Para mim é motivo de honra poder congregar com cada um dos amados irmãos e que nós possamos ter essa dinâmica uns com os outros, esse amor de Cristo, para que a gente possa ir lá fora e buscar as pessoas que tanto precisam do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E ele falou tanto de graça, né, irmãos? E é debaixo da graça que a gente consegue viver uma vida de maturidade. E maturidade tem muito a ver com as relações humanas. O que houve? Vou comprar bateria aí. De alto nível, hein? Amém, irmãos? Então, quem nos ouve, obrigado, irmão Rafael. Rafael é sempre assim, né, irmão? Como se estivesse conversando com a congregação, né? Ele bate um papo com a gente. E se você dormiu aí, eu creio que você não dormiu, né? Recebeu a palavra em nome de Jesus, que ele fala com o coração. Será que, irmã, ele é assim mesmo, irmã? Hein, Edileuza? Ele é assim mesmo, hein? Amém, né, irmão? Que bom, né? Que bom a gente estar... Eu já sou muito agitado, hein, irmãos? Eu sou demais da conta. E eu quero usar esse texto de Efésios 2, todo mundo já conhece, então só versículo 8, é tão bacana. Ele vai dizer: pela graça sois salvos, não vem de vós, é pela fé, é dom de Deus. É graça que faz a gente. É a graça que faz a gente conviver e viver com a pessoa, gente. Não é nada fácil conviver. Os relacionamentos são difíceis, tanto em casa como lá fora e aqui. Não tenha dúvida disso. E só muita graça de Deus e maturidade. E logo mais à noite eu vou estar terminando a palavra de quinta-feira, porque eu não pude fazer na quarta, meu pai passou mal. É assim, às vezes no meu plantão, papai, acontece muita coisa no meu plantão. Papai passou mal, a pressão foi para 7,4, glicose 385, olha, obrigado aí meus irmãos, que sempre chega junto com a gente, né? E meu pai foi para a UPA, ficou a noite inteira, eu fiquei a noite inteira, então não pude fazer a live. Na quinta eu fiz a live e ainda falei sobre alegria, alegrai-vos no Senhor. E logo mais à noite a gente vai falar dessa alegria que vem do Senhor, dessa graça que a gente recebeu, a salvação que está em Cristo Jesus. E a gente termina então a palavra logo mais à noite. E hoje, e durante assim a semana, eu estava aprendendo sobre Jeremias. Gente, aprenda um pouco sobre Jeremias, leia o livro do profeta Jeremias. Esse homem passou por tantas e tantas coisas. A gente não vai ver esse cara zangado nunca na vida. Feliz em levar a palavra, a fidelidade dele. E eu estava pensando sobre Baruque, que é hoje a pessoa que vai escrevendo. Jeremias vai profetizando e Baruque vai escrevendo. E chega no final da história, Baruque está depressivo, angustiado, chateado, e fala: Senhor, poxa vida, eu pensei que ia ser tudo legal no final e não aconteceu nada que eu esperava. Eu falei: Baruque, vamos embora. Eu vou salvar a sua vida, você não vai morrer, mas você vai fazer coisas grandes ainda na frente. Então Baruque levanta e fala: é verdade, vamos embora. Então a nossa vida é mais ou menos assim, gente. A gente não pode, sabe, ficar depressivo, angustiado. Temos que sacudir a poeira, levantar todo dia a poeira e vamos embora em nome de Jesus. E aí a gente vai ficar em pé. E aí eu lembrei de uma canção que minha mãe me ensinava. E quem é da terceira idade aí, levante suas mãos assim. Então a gente vai cantar uma canção a capela aqui. E essa canção fala sobre a graça de Jesus. Quer ver? Vou contar até 1, 2, 3, e vocês vão cantar comigo. 1, 2, 3, só a terceira idade. A graça de Jesus. Ó. E eu diz: eu canto noite, dia e noite sem parar. Está vendo que foi só Jurassic Park que cantou, irmão? Sim, idosos mesmo. Ah, a Cristiane falou que não. Vamos cantar a última vez, então a gente vai orar. Está aqui, a Cristiane falou que está aqui, está na mente e no coração. Então vocês que é da quinta geração, né? Da oitava geração, de todas as gerações que estão aqui, a gente vai cantar então. A graça de Jesus.
que a graça e que o amor de Deus e que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre essa igreja e seja sobre aqueles que nos ouvem. É a nossa súplica, é a nossa oração, e nós oramos em o nome do Senhor Jesus, aquele que está aqui e aquele que está em todos os lugares onde tem um homem ou mulher de Deus te servindo. É a nossa súplica e é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Gente, tenha aí um bom dia, um bom almoço, e às 19 horas estaremos aqui em o nome de Jesus, tá bom? Bom dia para vocês. Eu sempre falo, se vocês tiverem o almocinho, pode me convidar em nome de Jesus. Gente, vocês que nos ouvem, logo mais à noite, às 19 horas, alegrai-vos no Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia.